Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Então vamos dar início aqui à nossa quarta aula, né? Então já vai ser iniciando a questão da oficina. E teve aquela questão da contextualização, né? Eu acredito que já deu pra gente ter uma boa base, analisando as pinturas, o Salvador Dalí e a questão do filme, né? Da aula 3. Então, a aula de hoje já é o início da oficina. Então, oficina de arte, dicas iniciais, início da criação do desenho. Então, vamos prosseguir? Como eu tinha comentado, a gente vai estar se inspirando aqui nesse quadro, né? A persistência da memória. Então, vamos fazer uma análise aqui dos elementos da pintura, né? Então, ó, objetos normais. O que a gente tem de normal aqui? Mesa. Chamei de mesa isso aqui, né? É o que aparenta ser. Árvore. Tem a árvore seca. E montanha. A gente tem a montanha aqui, acho que é uma alusão à Espanha, que é onde ele morava, né? Então, características surreais. O que a gente tem aqui que não existe na vida real? Relógios derretidos, certo? Então, essa é a característica surreal do negócio. Ok? Aqui também, esse personagem acaba sendo surreal também, né? Porque não é nada anatômico isso aqui, né? Então, qual que é o ambiente da pintura? Que a gente falou bastante disso, né? Desértico. Ok. Qual que é o sentimento? O sentimento que eu tenho em relação a isso aqui é tristeza, desalento, né? Um desânimo. Ok? Composição. Eu coloquei regra dos terços, porque toda pintura pintura ou foto para poder ficar bem distribuída tem que ter uma regra de composição. Eu coloquei regra dos terços aqui, porque se a gente ver, ó, dividindo aqui em 3 partes, na horizontal e na vertical, pode ver que os elementos estão bem distribuídos entre os 3 quadrantes aqui, né? Então, de certa forma, não tem, tirando aqui que a questão da sombra, não tem um quadrante desse sem uma imagem. Então, a composição ficou bem equilibrada. Acredito que, consciente ou inconscientemente, ele tem usado essa técnica, né? Mas então, olha para ver, ó, só para poder explicar uma forma que vocês podem usar ou não, né? Então, figura humana, está presente? Aqui, sim. Coloquei que está presente porque, embora não seja anatomicamente preciso, simboliza o autorretrato dele, né? Coloquei aqui contraste de luz e sombra, presente também. Certo? A questão que eu esqueci, a cor, colorido. Vocês podem estar optando por fazer colorido ou em fazer preto e branco, né? No meu caso, eu vou estar fazendo preto e branco, porque eu acabo preferindo trabalhar assim, certo? Então, ó, vamos lá. Criando nossa obra. Aqui eu vou estar preenchendo junto com vocês. Só que isso aqui vocês podem anotar às vezes num papel ou no próprio arquivo do computador. É mais para poder organizar. Porque eu quero que a gente se espelhe naquela outra pintura. Só que dessa vez com as nossas ideias, né? Para poder ficar bem arrumado. Geralmente isso aqui, quando vocês pegarem mais o traquejo, isso já vem pronto. Você já vai pensar em cada elemento desse isolado. Mas como agora é para a questão do curso, preferi fazer desse jeito. Então vamos pensando aqui. Acho que eu não vou conseguir editar desse jeito. Eu vou ter que tirar aqui, ó. Ok, deixa eu dar um zoom. Então, ok. Objetos normais. Então, eu quero que vocês pensem aí em alguns objetos que a gente pode estar utilizando para poder compor. 1 ou 2. Vamos ver quantos que eu tinha colocado aqui. Coloquei 3 aqui. Então, eu vou... Qualquer objeto que você pensar. No meu caso, eu vou colocar aqui, ó. Caneca. Caneca. Deixa eu ver o que mais que eu vou colocar. Pode ser 3 aleatório. Vou colocar aqui. Torre. É o que tá vindo na minha cabeça. Torre. Vamos ver o que mais que eu posso colocar. Eu vou colocar como objeto, mas eu tô com vontade de desenhar uma espécie de animal. Então eu vou colocar aqui, animais. Depois eu penso em qual que eu vou fazer. Ok. Características surreais. Então o que a gente pode colocar? Eu quero que vocês pensem assim num elemento que não faz parte da realidade, né?
Então, aqui o que a gente tinha? O relógio derretido. Então, vocês podem pensar em alguma característica não real para colocar em algum desses objetos. Eu estou colocando esses objetos aqui, mas não quer dizer que eu vou usar todos, tá? Então, por exemplo, caneca. O que eu posso colocar numa caneca que não exista de fato? Vamos pensar. Então, ó, eu vou fazer a caneca com um olho. Com um olho no meio. Vai ter a presença de um olho. E a caneca vai estar se locomovendo. A ideia foi interessante, ó. Eu vou fazer a caneca se locomovendo com uma mão. Depois vocês vão entender. Mão. Ok. Então, beleza. Vocês podem pensar aí, podem usar todo o tempo do mundo para poder pensar em como vocês vão fazer. Ok, ambiente. O ambiente dessa era desértico, certo? Esse aqui, eu quero fazer um ambiente como se fosse uma cidade destruída. Destruída. Cor, o meu vai ser preto e branco. Eu tinha explicado para vocês, mas vocês podem ficar à vontade para poder usar a cor, né? Sentimento. Ok, sentimento aqui era tristeza, desalento. Essa pintura que eu tô planejando, esse desenho que eu tô planejando fazer, ele vai ficar um pouco até bizarro, né? Então não vai ser alegre. Sentimento, vou colocar confusão. Sentimento, confusão. Acho que toda pintura surrealista, por mais que a ideia fosse outra, confusão é a base. Opa, confusão não. Confusão. Vamos ver. Eu vou colocar paranoia. A paranoia não seria o certo. Eu vou pôr delírio aqui. Delírio resume bem, né? Composição. Composição é o que eu disse aqui. Como que eu vou estar distribuindo os elementos? Na minha cabeça, por enquanto eu estou pensando em fazer a composição triangular. Mais pra frente é o que eu vou fazer, eu vou explicar. Eu vou pôr triangular aqui. Mas vocês sintam-se à vontade para poder criar o de vocês também. Vai ter figura humana presente? No meu caso, eu não sei ainda. Talvez. Contraste de luz e sombra. Sim, eu vou usar. Porque dá uma característica mais real, né? Então vamos pensar de novo. Elementos da pintura. Objetos normais. Eu pensei na caneca, em uma torre, em animais. Então, eu vou ter que estar buscando uma forma de relacionar isso aí. Até eu já pensei, mas, enfim, depois vocês vão ver. Características surreais. Então, do objeto, né? Eu estou pensando em colocar um olho, uma mão, e depois eu vou pensar em mais algum detalhe. Isso aqui é só para poder me guiar. As ideias vão aparecendo mais enquanto eu fazer, né? Ambiente, cidade destruída. Cor, preto e branco. Sentimento vai ser... Eu tô querendo focar em confusão ou delírio. A composição triangular. Figura humana, talvez. Ok, contraste de luz e sombra, presente. Então, agora que tá. Eu quero que vocês pensem em uma maneira de relacionar tudo isso que vocês vão preencher aí. Como que você pode, no meu caso, tomando de exemplo o meu caso aqui, como que eu vou relacionar uma caneca, um olho, uma mão, numa cidade destruída, com confusão e delírio? Isso que é legal, ó. O mais impressionante do surrealismo é isso. Então, sem mais delongas, eu espero que vocês tenham conseguido pensar aí em algumas características para poder a gente se basear. Como eu disse, isso vai ser só uma base. Depois, qualquer nova ideia que for surgindo na mente, vocês podem estar adicionando, né? A arte não tem limite, tem que libertar a tua criatividade. Então, vamos lá. Vamos pôr a mão na massa. Então, pessoal, vou estar mostrando aqui os materiais que eu vou estar utilizando, né? Então, basicamente é uma prancheta normal, papel sulfite, A4 mesmo. Aqui eu tenho uma caneta preta, tenho uma lapiseira 07, normal, grafite.
Tem o lápis 6B. Tem o lápis HB. Tem o lápis 5B. Deixa eu ver. 5B também. No restante, borracha e o apontador. Então, de maneira bem simples, os materiais que eu vou estar utilizando são esses aí. A partir de agora eu vou gravando o processo e vou também dando umas dicas à medida que o desenho for avançando. Beleza? Vamos lá. Então, pessoal, eu espero que o áudio esteja bom, que a imagem esteja boa também. Vamos estar dando início então à criação. Então, primeiramente, eu sugiro você estar usando o lápis HB ou a lapiseira, né? E use a mão bem leve para poder não marcar a folha, não marcar muito o suporte, que vai acabar atrapalhando a gente depois. Então, primeiro passo, eu vou estar utilizando uma régua para marcar mais ou menos onde eu quero que os elementos que a gente combinou vão ficar, certo? Eu tinha colocado em fazer a composição triangular. Aí vocês podem estar utilizando a composição de acordo com o que vocês bolaram aí para fazer o desenho, certo? Faça um traço bem leve, sem força, só para poder servir de guia. Ok, já fiz aqui o triângulo, né? Deixa eu deixar um pouquinho as coisas de lado aqui. E eu vou definir também o meio da página. Ok, então, eu não sei se está dando para ver, eu já tenho a folha definida em duas metades e também eu já fiz a questão do triângulo só para poder me orientar de maneira bem leve. Então vamos lá, o primeiro objeto que eu tinha mencionado era a caneca. No meu caso, a caneca, a torre e os animais, né? O meu foco, o desenho principal aqui vai ser essa caneca. Depois eu vou estar pensando como que eu vou estar distribuindo o restante aqui. Questão de referência, eu tenho bastante referência já, de cabeça. Mas sintam-se à vontade para poder procurar mais as referências aí que vocês precisarem para poder desenhar. Ok? Então, eu vou estar dando início aqui. Primeiramente fazendo o esboço de onde vai ficar a caneca. Aí eu vou ver se me agradar, eu continuo, certo? Então, vamos lá. Lembrando que agora que é a hora de errar. Então, qualquer detalhe que você não tenha gostado, aproveita para corrigir.
Ok, basicamente a forma da caneca eu já tenho, né? Agora eu preciso dar início ao restante da composição, sempre acompanhando aquela linha, né? No meu caso, que é a linha triangular. E o que eu tinha definido? Que teria na caneca de surreal, teria olho e mão. Então agora eu vou estar adicionando esses elementos aqui, certo? Eu tô virando a mão assim porque eu tô usando a minha própria mão de referência, tá? Ok, acho que deve estar tranquilo pra vocês estar vendo aí ainda, né? Depois eu vou usar um close depois que tiver terminado essa etapa. Então aqui eu estou desenhando os ossos da mão, né? Depois eu vou fazer mais caprichado, é só pra eu estar tendo a minha base aqui. Então acredito que já dei para poder vocês perceberem um pouco, né? Já começou a ficar legal. Então, vou até virar aqui. Acho que daquele jeito é melhor para ver. Então já dá para ver aqui a questão da mão, igual eu tinha explicado. E a questão da caneca aqui em cima, certo? Acredito que seja tranquilo para vocês verem aí. Lembrando, obviamente, esse aqui eu estou fazendo com base no que eu pensei. Vocês podem estar seguindo à vontade aí para poder estar criando de vocês depois. Então, ó, a questão da composição também ainda está dentro daquilo que eu fiz, ó. A mão tá preenchendo basicamente a base do triângulo que eu desenhei e a extremidade aqui, a ponta, que a caneca tá afinando, então tá fazendo esse triângulo. É por isso que eu disse da composição triangular, né? A base tem mais elemento e depois ele converge aqui para a parte de cima. E até aqui eu tô pensando em fazer um detalhe um pouquinho diferente. Ok, então mais uma coisa que eu tenho que pensar. Então o que eu já coloquei aqui? Já coloquei o elemento da mão, por enquanto tá só a base, mas depois eu ponho detalhe. E já coloquei a caneca. Ok, o que a gente tem que fazer agora? Parar e analisar, tá bom? Tá ok? Pra mim tá. Então, eu gostei do resultado. Então eu pretendo manter. O que é o outro elemento que eu tinha colocado? Olho.
Ok. Então, muito bem. Vamos lá. Lembrando que se for colocar elemento humano, igual eu disse, o olho, você precisa, como é que eu posso dizer, esse olho tem que ter a ver com o sentimento que você quer colocar na cena. Então, por exemplo, aqui o sentimento eu coloquei confusão ou delírio, né? Então o olho tem que estar buscando essa expressão, buscando não, demonstrando essa expressão, né? E da mesma maneira que se eu fosse colocar com raiva, a sobrancelha tinha que ficar acentuada. Vocês sabem do que eu tô falando, né? Então, ok. O olho então aqui tá confusão ou delírio. Vou colocar ele um pouco para cima. Lembrando sempre, fazer o traço bem leve. Só um pouquinho fora. Lembrando que depois a gente vai colocar mais elementos nele, certo? Eu preciso mostrar aqui que ele está quase saltando. Então vou fazer ele até um pouco mais acentuado para fora, para ressaltar esse caráter aí. Quase que ele tivesse saltando da cavidade ocular, né? É isso que eu quero aqui. Beleza. Então a gente tem aqui a caneca. Vou até arrumar um pouco melhor aqui. Seguindo essa linha aqui de cima ficou melhor, cara. Ok, então outra coisa que eu quero pensar, como que a caneca tá virando mão, né? Eu quero aqui fazer uma espécie de conexão para não ficar tão reto. Não sei se seria para a expressão certa aqui. Então eu vou estar desenhando aqui umas espécies de ondulações para simbolizar uma espécie de ligação orgânica entre a caneca e a mão, como se fosse uma simbiose, certo? Simbolizando que não são elementos diferentes, e sim as partes do mesmo ser. Ok, então a gente tem a base
para a nossa mão. Temos a caneca, temos o elemento do olho. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso estar pensando no restante dos elementos, certo? O que mais que eu tinha colocado aqui? O ambiente, a cidade destruída, ainda preciso representar isso. Composição triangular a gente está seguindo. Questão surreal, olho, mão, caneca a gente já usou. Ainda falta usar a torre, falta usar animal. A torre vai acabar entrando na questão da cidade destruída, né? Ok, então vou continuar dando início aqui com o restante das ideias que eu tô tendo. Como a caneca está sugerindo movimento, eu quero colocar algum líquido dentro da caneca, alguma coisa que faça sentido. Então eu pensei em fazer esse líquido derramando. Acaba que vai fazer uma ideia interessante, como o olho tá observando, né? Então eu vou pensar aqui em como que eu vou fazer. Lembrando aí que se vocês precisarem de referência, não é vergonha em procurar. É o certo a se fazer. Eu disse, eu não estou procurando referência aqui porque pro que eu estou desenhando, geralmente eu sei de cor. Mas também tanto tempo procurando, vendo referência das coisas. Acho que vocês podem perceber aí como é que tá ficando, né? Questão do derramamento. Depois eu vou pensar em que tá derramando, né? Só sei que eu queria isso. Tá derramando alguma coisa. Desenhar mais umas gotas aqui. Ok, depois eu termino. Então, beleza. Mais um elemento que a gente tem que pensar bem, olha, contraste de luz e sombra. De onde a luz está vindo aqui? Isso faz toda a diferença. No meu caso, eu quero que a luz esteja vindo desse ponto aqui, certo? Então eu vou fazer aqui uma espécie de círculo e vou escrever aqui por enquanto, luz, bem fraquinho. Porque aí, como a luz está vindo daqui, a sombra tem que estar para cá. Então a partir daí eu sei aonde eu vou ter que projetar a sombra do desenho, certo? Porque não tem como ter luz de toda direção, a luz está vindo daqui, no meu caso. Então aqui vai estar mais claro que a parte de cá, certo? Ok, então já colocamos de onde está vindo a incidência de luz, já temos aqui o nosso personagem principal. Agora eu vou estar adicionando a questão dos outros elementos, certo? Então, eu vou estar pensando em como eu posso estar distribuindo isso aqui. Como o ambiente é cidade destruída, eu preciso colocar o cenário aqui, né? Porque eu não sei onde o personagem está andando. Até então ele não está andando em lugar nenhum. Então vou começar a adicionar um pouco de tijolo, alguma coisa assim, para poder lembrar a paisagem destruída, né? Aí vocês podem, no caso, estar adicionando a questão da ambientação que vocês escolheram. Ok, então já estou começando a adicionar alguns elementos aqui, né? Para o desenho não ficar tão perdido. Para poder simbolizar onde é que está. Ok.
Outra coisa importante, a gente vai ter que traçar a linha do horizonte também, porque a perspectiva é importante. Eu preciso delimitar os planos aqui, o plano principal, onde o personagem que está em foco, e o plano do cenário, certo? Eu preciso estar delimitando bem isso aí para poder não ficar confuso o desenho. Ok, então vou continuar fazendo aqui. Ok. Eu vou estar fazendo a linha do horizonte aqui um pouco acima do meio da folha, que é onde a gente tinha traçado, né? Como eu disse, o ambiente é cidade destruída, então eu vou fazer a silhueta de alguns prédios aqui. Lembrando novamente que tudo pode mudar depois. Tô desenhando uns prédios bem simples aqui, só para poder pegar a ideia. Eu pensei na caixa d'água, na torre de celular. Depois eu decido o que vai ser. Ok, então a gente já definiu onde é que vai ser a questão do horizonte. Então toda essa parte aqui vai ser céu, certo? Igual eu disse, a gente precisa colocar um ambiente. Onde é que está se passando a história? O ambiente é por cidade destruída, então aqui vai ser o céu. Já delimitei isso. Então todo o restante que aparecer aqui embaixo é o primeiro plano, que é onde a personagem principal aqui estaria andando, né? Aqui eu tive uma ideia. Tá vendo que tem uma paredinha aqui? Eu vou usar o elemento animal agora, um deles. Também aqui vai ser outra questão importante para poder mostrar o tamanho que é esse personagem aqui. Então o restante dos elementos tem que estar acompanhando, né? Aqui eu confesso que eu vou ter que ver a referência porque eu quero fazer, peraí. Ok, já achei a referência aqui que eu preciso. Mas acho que vou ter que fazer o personagem menor.
Então você, acho que tá dando para poder perceber, né? Eu tô desenhando um bode tocando violino. Vou aproximar um pouco aqui. Lembrando que depois eu vou focar nisso com mais detalhe, mas é só uma base. E como vocês podem perceber, já não tá fazendo sentido nenhum mais, né? Então o surrealismo tá dando certo. Ok, então o que a gente tem por enquanto? Tenho aqui o personagem, né, que eu tinha dito que ia colocar um animal. Tenho aqui a mão, que era a característica surreal que eu queria. Tenho a caneca, tenho o elemento do olho. Tenho a questão do líquido, do que está dentro da caneca que está derramando. Tenho aqui a questão do horizonte já definido. Tenho de onde vai vir meu foco de luz. Tenho a questão do céu. O que me resta? Colocar mais elementos no céu, ficando a cargo de vocês também. E terminar de colocar elementos aqui em volta do personagem principal, que está um pouco vago. Então é o que eu vou estar fazendo a partir de agora. Então, como eu disse, vou estar colocando mais elementos aqui de destruição, né? Aqui também eu vou trabalhar com um pouco de elemento de sombra, então não vou colocar muito elemento aqui agora, porque aqui vai ser uma área mais escura do desenho também. Ok, então o que a gente já colocou daquela ficha técnica? Então já tem aqui caneca, animal, eu vou colocar mais alguns, deixa eu pensar aqui. Ah, sim, aqui ó, eu tinha colocado a questão da torre, então vou fazer uma torre destacada aqui. Lembrando que eu estou fazendo os prédios menores, né, para poder dar essa noção de distância. E a torre, que é o que eu quero destacar, ela precisa ficar nessa parte aqui, porque aqui já está totalmente carregado, ó. Certo? Mas eu acho que eu vou colocar ela no lugar desse prédio aqui, porque se eu subir muita coisa aqui, vai sair da composição. O ponto mais alto da composição tem que ser isso, tem que ser a questão aqui. Então vou fazer uma torre diferente aqui. Então fiz uma torre meio diferente aqui. Depois eu vou dar um tom de espiral para ela. Depois eu vou estar colocando mais detalhe. Ok, então vou fazer mais um pouquinho de prédio aqui para poder situar onde que está acontecendo. Ok. Agora eu quero colocar, na verdade, aqui vai estar a luz, né? Se eu fazer que se passa de noite vai ficar muito escuro. Vou fazer que se passa de dia mesmo. Agora eu só quero adicionar mais uns elementos de surrealismo. Vamos ver. Vou colocar nas unhas aqui, ó, rostos.
Não 100%. Tive uma ideia melhor, vamos lá. Ok, então coloquei algumas expressões aqui nas unhas para fazer uma deixar um pouquinho mais diferente. Agora aqui, ó, vamos pensar numa coisa interessante para colocar no que tá caindo da caneca. O que essa caneca tá carregando? Já sei. Acaba que tá fazendo, virando uma obra meio apocalíptica, né? Mas não tem como sair disso mais. Vou fazer um pouquinho diferente. O que será que essa caneca tava carregando pro povo pular lá dentro pra pegar, hein? Então acabei adicionando uma joia aqui na mão, né? Eu acredito que seja isso. Depois eu vou estar adicionando algum outro elemento, alguma textura mais à frente do desenho. Mas eu acho que os elementos já estão todos aqui no jeito. Não, mentira, eu vou fazer mais um, peraí. Não, acho que esse não vai ficar bom. Mudei de ideia. Então vou tirar meu celular do tripé agora.
Vou fazer um tour aqui pelo desenho para a gente ver os elementos todos, certo? Aí eu vou explicar o passo a passo. Então, pessoal, vou estar mostrando aqui como é que ficou o desenho, né? Então aqui a gente tem a parte da cidade destruída. Isso aqui depois vão ser uns tijolos, né? A questão do animal, eu coloquei aqui eu já vi isso em algum lugar, mas não lembro aonde. Coloquei o bode tocando violino, não, a cabra. Aqui em cada unha a gente tem como se fosse a representação de uma expressão, né? Vamos subindo aqui a questão da mão. Coloquei aqui umas joias na mão, né? Segue o cenário da cidade destruída. Aqui a questão, igual eu falei, da cidade destruída, eu coloquei esses prédios aqui. Questão da torre, depois eu vou caprichar mais. Subindo a mão, a gente já tem a questão da caneca. Com o olho que eu disse que tá talvez simbolizando um delírio olhando para cima. Tem as pessoas aqui em cima também. Aqui o restante da cidade. Aqui a gente tem a questão do que está derramando, o que está dentro da caneca. E aqui o lugar que vai vir a incidência da luz, que eu ainda não pensei. Ok, então a primeira parte da obra, que é o esboço, está concluída. E em breve eu vou estar dando início à parte da finalização. Certo? Vamos lá!